Olá, amigos do Lar Espírita Luz e Amor, do nosso Lela. É com grandes saudades que estamos aqui conversando com vocês hoje para falar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. Eu agradeço a oportunidade que foi nos dada pela direção da casa e vamos agradecer ao plano espiritual pelo auxílio, pela ajuda, para que a gente possa levar até vocês, no seu coração, as palavras necessárias para que você possa se sentir melhor, sentir em paz e se consolar perante tudo isso que nós estamos sofrendo ultimamente. O tema da noite é do livro Vinha de Luz, escrito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, no capítulo 27, que fala sobre destruição e miséria. Destruição e miséria e indicando o caminho que Pedro nos indicou. E ele começa dizendo que em seus caminhos há destruição e miséria. Paulo, aos Romanos, no capítulo 3, versículo 16. E fala quando as pessoas, discípulos de Jesus, se distancia da confiança do Mestre e se esquiva das ações, das linhas dos exemplos, dos ensinamentos do amor ao próximo, da caridade, do perdão, que o seu divino apostolado nos legou, preferindo a senda da infidelidade à própria consciência, cava, sem perceber, largos abismos de destruição e miséria por onde passa. A caminhada nem sempre é fácil. Nós passamos por problemas diversos. A nossa evolução é um caminho difícil, é um caminho solitário, é um caminho que você tem que lutar para manter-se nele, para não se desviar desse caminho com as coisas materiais que nós procuramos. Quando nós desviamos desse caminho traçado por Jesus, nós sofremos, caímos no sofrimento, caímos em largos abismos de destruição e dificuldades. A nossa evolução aqui na Terra, a nossa evolução cultural, por exemplo, faz com que a gente passe por etapas. Primeiro, aprendemos as primeiras letras no primário, depois aprendemos as frases, depois aprendemos uma sentença e logo estamos alfabetizados, prontos para continuar a nossa atividade escolar, pronta para ir aprendendo aquilo que necessitamos para mudar de patamar, para crescer nos conhecimentos, até chegarmos à faculdade. E passamos por dificuldades imensas para chegar até lá. Muita gente desiste no caminho. Muita gente não consegue concretizar ou terminar os seus estudos pelas dificuldades que encontra pelo caminho, pela falta de caminho, da falta de esperança, falta de fé, ou até falta material que ele encontra para que possa prosseguir. E aí, então, quando nós desistimos desse caminho, o caminho que Jesus traçou, nós entramos na ociosidade, eliminamos o bom ânimo no coração dos trabalhadores que nos cercam e estrangula as suas próprias oportunidades de negação, de servir. Desce ao desfiladeiro da negação, destrói as esperanças e sentimentos, e quando se abeiram da fé, desce vasta rede de sombras para si mesmo. Então, quando nós temos um caminho cristão a seguir, um caminho de evolução a seguir, que é os nossos caminhos, todos nós temos o mesmo caminho, a evolução espiritual, mas nem sempre conseguimos trilhar esse caminho, nem sempre conseguimos trilhar o mesmo caminho de evolução, da fé, do amor ao Pai, do amor ao próximo, do perdão das ofensas,
da caridade. E aí nem sempre conseguimos seguir esse caminho. E quando saímos desse caminho, quando entramos pelo caminho da materialidade, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, fatalmente vamos nos perder. Fatalmente vamos ter dificuldades no nosso crescimento espiritual, desperdiçando uma vida, uma encarnação, por vaidades, por orgulho, por egoísmo. Então, o caminho ensinado por Jesus é que nós devemos seguir sempre em frente, com fé, com coragem, com determinação, sabendo que nunca é fácil. Ela é sempre difícil, porque exige sacrifícios pessoais, porque exige que a gente tenha humildade, porque exige que a gente tenha sentimentos de amor ao próximo, porque exige que nós perdoamos quantas vezes for necessário, porque exige que a gente tenha uma conduta compatível com os ensinamentos de Jesus. É isso que o Evangelho pede para nós. Quando nós enveredamos por caminhos errados, por caminhos difíceis, nós sofremos. Sofremos porque a nossa fé se esvai. O nosso amor começa a ser diminuído. E a nossa fé se esvaindo, se perdendo, nós fraquejamos, nós caímos por qualquer motivo, por qualquer tropeço. É a fé, é o sentimento de amor a Jesus, é o sentimento de amor a Deus, que vai nos conduzir pelo caminho que necessitamos para vencer as vicissitudes desta vida. Não existe outro caminho. Não existem caminhos fáceis. Não existem caminhos que você pode dizer, eu vou por esse caminho que ele é mais fácil do que o outro. O único caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse o Mestre. Quando eu fiz o caminho de Santiago, chegando já na cidade de Santiago, perto, a gente já tinha andado 6 dias, todos cansados, encontramos uma bifurcação, onde tinham 2 placas. A primeira, a oficial, que existe lá, indicando quantos quilômetros faltavam para se chegar à igreja de Santiago de Compostela. A segunda, dizendo que faltavam 26 quilômetros. A segunda placa, uma placa feita de madeira, que dizia que por aquele outro caminho, estava indicando a seta, seriam apenas 20 quilômetros para se chegar até lá. E aí então o grupo ficou esperando um comando do seu líder para que pudéssemos, e agora? Qual é o caminho a seguir? O mais fácil? O mais difícil? Então ele nos disse, olha, o caminho mais fácil, ele tem vários obstáculos, ele não é um caminho oficial, mas é lindo, é um caminho bonito. Quando você está chegando em Santiago do Chile, você começa a andar, a caminhar pelas margens de um rio, e é muito bonito para se apreciar. Entretanto, ele é muito mais difícil. O caminho de 20 quilômetros que vai para Santiago, de 26 quilômetros, ele é mais difícil. Mas nós vamos continuar nesse caminho oficial, sem desviar do nosso rumo, do rumo que nós temos que ir, caminhando por esta linda margem, por esse lindo campo, por esses lindos campos. Mas o grupo, no todo, escolheu o caminho mais perto. Estávamos cansados. 5, 6 quilômetros vai fazer uma diferença muito grande para mim. Eu estou cansado. Eu prefiro passar por um caminho mais difícil, mas economizar, deixar de andar 6 quilômetros. E assim foi feito. Mas, meus amigos, as dificuldades que nós passamos, porque o caminho começava bem, mas depois eram subidas incríveis, morros incríveis,
eram descidas, eram buracos, porque havia chovido, quase intransitável. Um tinha que ajudar o outro a atravessar. Muitas dificuldades nós levamos para continuar essa jornada. E o tempo depois, ficou provado que o tempo que levamos nessa caminhada mais fácil foi quase o dobro do que se tivéssemos ido pelo caminho indicado, pelo caminho mais longo. Então, às vezes, nem sempre na vida nós fazemos as escolhas certas, que rumo temos que dar a ela. Somos dominados pela materialidade, queremos sempre ter mais, queremos sempre progredir mais. Não é proibido isso, absolutamente. Jesus nunca disse que não devemos ter, mas ele disse que a gente tenha as coisas, mas não esqueça da sua jornada. Nós esquecemos da nossa jornada naquele momento. E foi difícil superar, foi difícil chegar até o nosso objetivo. Esse é um exemplo do caminho mais fácil, do caminho mais tranquilo, que nós achamos que é mais tranquilo. Mas não é, porque quando desviamos dos nossos objetivos de crescer, de evoluir, nós deixamos de praticar os ensinamentos de Jesus. Nós deixamos de seguir os seus ensinamentos. Nós deixamos de aprender, de transmitir, de ajudar o próximo, porque não temos mais tempo. Queremos estar sempre em frente, queremos subir, queremos vencer. Nosso objetivo é conquistas e não evolução. Continuando. Quando nós se revoltamos, aqui tem um trecho que eu vou ler, fica mais fácil. Estacionar, parar, é imobilizar os outros e congelar-se. Porque quando você segue um apostolado, você está levando com você muitos companheiros que resolvem segui-lo, muitos companheiros que querem acompanhá-lo nessa jornada, muitos companheiros que acreditam naquilo que você está fazendo, naquilo que você está dizendo. E quando a gente estaciona, para, a gente imobiliza, congela essa vontade daqueles que estão nos seguindo em caminhar junto. Se a gente se revolta contra as dificuldades, diz aqui que é chicotear os irmãos e ferir-se. Você se revolta, você está se chicoteando e chicoteando os outros, ferindo os outros. Porque a revolta não vai resolver nada. Você acha que se você se revoltar, você vai resolver alguma coisa? Vai mudar as coisas que estão acontecendo na sua vida? Vai te trazer mais amor, mais alegria, mais felicidade? Nunca. Ao contrário, vai aumentar as dificuldades, os barrancos, as subidas, as descidas, o brejo que você vai encontrar pelo caminho. Fugir ao bem é desorientar os semelhantes e aniquilar-se. Fugir ao bem. Não podemos perder a oportunidade de fazer o bem. Sempre que possível. Sempre que tem uma oportunidade, devemos fazer o bem. Ajudar o próximo. Praticar a caridade. Amar o próximo como a si mesmo. Ensinamento de Jesus. Praticar a caridade. É um ensinamento muito grande. Que devemos ter, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, principalmente nessas dificuldades que estamos tendo nesses tempos que estamos passando. Devemos nos unir, ajudar o próximo a caminhar também junto conosco. O caminho se torna mais suave quando nós ajudamos o próximo a caminhar junto conosco. Desventurados aqueles que não seguem o Mestre. Encerra a lição dizendo: desventurados aqueles que não seguem o Mestre. Que se encontram, que encontraram. Se encontrou o Mestre e deixou de segui-lo. São desventurados. Estão perdendo tempo na caminhada. Estão se enganando.
Porque conhecer Jesus Cristo em espírito é viver longe dele, é espalhar a destruição em torno de nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. Meus caros, quando nós encontramos Jesus, quando nós sentimos dentro de nós os seus ensinamentos, quando nós aprendemos suas palavras de amor ao próximo, de perdão, nós devemos seguir sempre em frente, não desistir, não cair nas armadilhas do nosso ego, que nos prega armadilhas para que a gente possa cair, deixar de caminhar ao lado de Jesus. Quando fazemos isso, nós realmente nos perdemos dessa jornada. Nós realmente nos perdemos e perdemos um tempo precioso demais na nossa evolução espiritual, que é exatamente aquilo que viemos fazer aqui: aprender e crescer espiritualmente para poder atingir os nossos objetivos nessa encarnação. Eu gostaria de citar ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o item 3, que resume isso que nós estamos falando, que é sobre o homem de bem. O que diz? Que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor, da caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta-se se violou esta lei, se não cometeu o mal, se fez tudo o que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, e se ninguém tem que se queixar dele. Enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Essa é a maior regra a ser seguida. Eu vou tomar uma atitude contra o nosso irmão? Eu gostaria que ele fizesse a mesma coisa comigo? Eu gostaria que ele me prejudicasse como eu estou prejudicando ele? Eu gostaria que ele me enganasse como eu estou enganando ele? Eu gostaria? Interrogue a sua consciência antes de fazer alguma coisa para o seu irmão. O homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria, que nada acontece sem a permissão, e submete-se em todas as coisas à tua vontade. Tende fé no futuro, diz a mensagem final, e por isso coloca os seus bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas e expiações. E as aceita sem murmurar, sem revolta, sabendo que é necessário que se passe por isso, sabendo que é necessário que você caminhe por esse caminho difícil nesse momento, sabendo que você vai conseguir por sua fé, por você ter fé naquilo que está fazendo, você ter confiança em seu aprendizado junto com Jesus. Diz ainda que o homem possuído de sentimento de caridade, e amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, pelo amor que Jesus nos propõe, amar o próximo como a si mesmo. O homem de bem, diz ainda, encontra satisfação nos benefícios que distribui, no serviço que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar. É um bom ser humano, benevolente com todos, sem distinção de raças nem crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Nesse momento onde precisamos cada vez mais entender que não existe diferença nenhuma entre nós, entre negros, entre brancos, entre todas as raças, as cores, o sexo, não existe diferença nenhuma, porque todos nós somos criação de Deus, todos nós temos o mesmo caminho para a evolução, passamos pelas mesmas dificuldades, não podemos olhar o nosso próximo com observação de diferença.
tratar todos como irmãos que somos. Eu poderia me alongar um pouco mais, mas eu sei que o tempo é apenas o determinado pela direção. Então nós vamos agradecer muito a oportunidade, mais uma vez, de estarmos juntos e pedir ao nosso Pai, pedir a Jesus, pedir aos amigos espirituais, que levem em cada lar, que levem em cada canto que ouvir a mensagem, que sentimentos de amor e de paz, que possa ter mais coragem, mais fé, mais esperança no futuro, mais vontade de viver com Jesus no coração. Nunca esquecendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso é o ponto que nós devemos pensar no final dessa nossa conversa, esse bate-papo de hoje. Muito obrigado a todos, muito obrigado mesmo.